Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique de Matemática. Estou aqui com vocês mais uma vez e eu vou apresentar hoje para vocês algumas propriedades sobre os triângulos, né? Algumas curiosidades, vamos falar um pouquinho sobre os triângulos. Tem algumas coisas que são relacionadas à rigidez, também à relação ângulo-lado do triângulo. E vamos lá ao que interessa, tá? Primeiro, os triângulos, ó. Pessoal, o que é um triângulo, né? O triângulo é o polígono mais simples que existe, né? Porque ele é composto de apenas 3 lados. Mas esses 3 lados dele, eles fazem uma tremenda diferença em diversas áreas do cotidiano, né? Daqui a pouco a gente vai ver melhor. Nós temos uma representação do que é um triângulo. O triângulo, você já sabe, que é uma figura geométrica que tem 3 lados e consequentemente, ele tem 3 ângulos também, né? Pessoal, quais são os lados que tem nosso triângulo aqui? Nós temos o lado AB, que é esse lado aqui, né? Do que vem do vértice A até o vértice B aqui. Nós temos o lado AC, que vai do vértice A até o vértice C. E temos o lado BC, que vai do vértice B até o vértice C. Depois, os 3 vértices, que são os 3 cantos, entre aspas, do triângulo, esses vértices são representados pelos pontos. Ponto A, ponto B e aqui pelo ponto C também. Ó, nós temos também 3 ângulos internos, que são os ângulos formados pelo lado do triângulo aqui, né? Esse aqui. Aqui nós temos o ângulo A, ângulo B e ângulo C. Esse ângulo aí nós representamos com o ponto, com esse símbolozinho que parece um circunflexo em cima, né? É uma das formas de representar. A outra forma de representar, por exemplo, se eu fosse tratar desse ângulo lá bem aqui, seria B, aí A com o circunflexo e o C. Se eu estivesse falando desse ângulo. Se fosse desse aqui, seria A, aí o que está no meio, que é o B e o C. Porque esse circunflexo aqui é colocado no vértice, né? Mas nós vamos representar apenas com essa letra mesmo, né? Depois nós temos 3 ângulos externos. Esses ângulos externos é os que ficam fora do triângulo aqui, né? Se eu prolongar esse lado, o ângulo externo vai ser esse aqui, ó. Eu prolongando o lado aqui, vai ser esse aqui. E também o triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Porque a diagonal, ela passa de um lado para o outro, de um vértice para o outro, cruzando o meio do triângulo, né? Sem passar, porque quando ele vai por fora, é o lado, né? Quando cruza no meio, ele é a diagonal. Mas no triângulo não é possível fazer isso, porque cada um desses vértices, quando se liga ao outro, já forma um lado. E a soma de um ângulo interno com o seu ângulo externo adjacente é igual a 180 graus. Isso aqui eu coloquei apenas como curiosidade, mas nós não vamos aprofundar muito nisso aqui agora não. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais, né? Agora, o triângulo, ele tem 2 tipos de classificação, né? A primeira classificação dele é quanto ao número de lados. Perdão, a medida dos lados, né? Que os lados já são 3, né? Primeiro, o triângulo é isósceles, né? Que ele tem que ter 2 lados congruentes. Equilátero tem 3 lados congruentes. E o escaleno, né? Não tem nenhum lado congruente. Agora vamos ver um pouco mais detalhado, ó. Primeiro, o triângulo equilátero. O triângulo, para ser equilátero, ele tem que ter todos os lados congruentes. Aí a pergunta pode surgir, professor, o que significa congruente?
Congruente significa que todos os lados têm a mesma medida. Por exemplo, se eu disser que esse lado aqui mede 15 centímetros e eu digo que esse triângulo é equilátero, então necessariamente este outro lado tem que medir 15 centímetros e esse último aqui também tem que medir 15 centímetros. O professor ser equilátero ele tem que ser o mesmo igual sempre. Ele não pode mudar a medida. Por exemplo, aqui ser 15, aqui é 15, aqui embaixo vai ser 10. Aí já deixa de ser equilátero. Aí já muda totalmente a figura, né? Aqui, então quer dizer o quê? Nós temos aqui os três lados, né? Que é o AB, o AC e o BC. Segunda coisa, segunda propriedade desse triângulo equilátero. Ele possui todos os lados congruentes e com medida igual a... todos os ângulos congruentes e com medida igual a 60 graus. Como é que eu sei que é 60 graus? Primeiro, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Quando nós formos estudar um pouco mais aprofundado o triângulo, nós vamos fazer uma demonstração disso aqui para vocês. E como os três lados são congruentes, os três ângulos também tem que ser, ou seja, tem que ter a mesma medida. Então, para eu saber qual é a medida desses lados, é só eu dividir isso aqui por 3. Que eu vou encontrar três lados iguais a 60 graus. Então, aqui é 60, aqui é 60 e aqui também seria 60 graus. Repetindo, possui três lados congruentes e três ângulos congruentes. O triângulo isósceles, a principal característica dele é que ele possui dois lados congruentes, né? Ele só tem que ter dois lados. Por exemplo, aqui nós ilustramos como sendo congruentes o lado AB e o lado AC. Então, se aqui tem 10 centímetros, aqui, esse lado aqui pode ter também 10 centímetros. Professor, eu sei o terceiro lado, qual tamanho é? Não importa. Se você disser que esse triângulo é isósceles, ele pode ter qualquer medida, mas vai continuar sendo isósceles. Uma característica interessante de você lembrar é que o triângulo equilátero ele também pode ser chamado de isósceles. Por que eu posso afirmar isso? É porque o triângulo isósceles ele tem que ter dois lados congruentes, né? Então, consequentemente, se o equilátero já tem 3, ele está também satisfazendo a mesma propriedade. Nesse nosso triângulo isósceles também, o lado com medida diferente, ele é chamado de base. Ou seja, nesse aqui, a base é o lado BC. E a outra característica também é que os ângulos adjacentes à base são congruentes. Significa o quê? Que esse ângulo aqui, supondo que eu chamo ele de alfa, né? Ele tem a mesma medida desse ângulo aqui. Ou seja, os ângulos que ficam localizados na base, eles são chamados, também são congruentes. Então, a mesma medida que eu vou ter em um, é a medida que eu vou ter no outro, por consequência, né? Agora, o triângulo escaleno, ele não possui lados congruentes. Como é que eu posso dizer, o que é que eu posso ilustrar aqui?
ele não tem nenhum desses lados aqui, vai ter a mesma medida, ó. Supondo que eu tenha esse lado aqui, esse aqui, eu vou dizer que ele mede 12, então esse aqui supondo que ele meça 8, vou botar centímetros, né? E esse aqui, ele vai medir, por exemplo, 5 centímetros. Então quer dizer o quê? Se cada um desses aqui é diferente, também quer dizer que todos os ângulos vão ser diferentes, né? Por exemplo, esse aqui poderia ser, sei lá, se medir 50, só uma suposição, né? 50 graus. Esse aqui poderia medir, sei lá, 70. E esse aqui mediria 60. Ou seja, os três lados teriam medidas diferentes. Isso aqui é apenas uma suposição. Eu não sei quanto é que mede cada um desses ângulos aqui, né? Só para suposição, né? Agora, outra característica interessante do triângulo é com relação ao lado, né? Ó, quando eu tenho um triângulo qualquer, ó, o maior lado se encontra oposto ao maior ângulo. O que é que eu estou dizendo aí, por exemplo? Se o maior lado do triângulo fica, supondo, mede 40, o ângulo que é oposto a ele também vai ser o maior ângulo da figura. Por exemplo, eu tenho aqui o lado maior, eu digo que é BC, né? BC é esse lado aqui embaixo, né? É o que está na base aqui, é o que está embaixo, né? Supondo que esse lado aqui seja o maior. Então, qual é o ângulo que está oposto a ele? Necessariamente é esse aqui. Então, quer dizer que o ângulo A vai ser o maior ângulo. Agora, observando aqui, eu acredito que esse lado aqui, AB, seria o menor. Eu observando aqui, eu deduzo que esse lado aqui, o AB, é o menor lado. Então, se ele é o menor lado, o ângulo que ficou posterior é qual? É o ângulo C. Então, quer dizer que o ângulo C é o menor ângulo. O maior lado fica oposto ao maior ângulo e, consequentemente, o menor lado também fica oposto ao menor ângulo. Estudando esse assunto de triângulo agora, eu aprendi uma coisa muito interessante no que diz respeito à rigidez dos triângulos, né? Por exemplo, eu tenho o que é que quer dizer essa rigidez do triângulo, né? É uma propriedade que os triângulos têm que faz com que ele seja muito utilizado nas construções, né? O que é que quer dizer? O triângulo é uma forma firme, ou seja, ela não se deforma, a não ser que ela se quebre, mas se deformar, ela não se deforma. Veja só, nós temos aqui, como exemplo, um quadrado, né? O quadrado, se você pegar ele e ele movimentar ele assim, ó, pega esse lado aqui, ó, se movimenta ele assim, ele se deforma totalmente. É capaz de ele ficar mais ou menos assim, né? Com o triângulo não acontece isso. Veja só, eu quero mostrar para vocês aqui um objeto que é muito conhecido de vocês, que é esse tripé que é utilizado para celular, né? Você coloca o celular aqui e você pode fixar ele em qualquer lugar
e observar que ele fica totalmente firme, né? Mesmo com o peso do celular, ele continua firme. Isso decorre do fato de que esse objeto aqui, observe que ele é formado por triângulos, ó. Aqui é um triângulo, né? Desse outro lado também, ó, forma um triângulo. Aqui também do outro lado é triângulo. Embaixo, os 3 pontos também formam um triângulo. Isso faz com que ele fique realmente totalmente firme. Existem várias outras situações que nós vamos ver aqui também, em que esse princípio do triângulo ele é utilizado. Mas para você, se você quiser saber realmente como é que funciona, assim, ter uma demonstração, você pode fazer um exemplo em casa também. Por exemplo, ó, você pode pegar algumas bolinhas de isopor. Se você não tiver aquela bolinha feita e vendida em papelaria, você pode pegar um pedacinho de isopor, recorta assim mais ou menos redondo e fazer isso aqui, ó. Você pega alguns palitinhos de madeira, pode ser aqueles palitinhos usados para espeto, né, para assar a carne, aquele palitinho de churrasco. Aí você pega essas bolinhas de isopor, liga as 3, ó. Os 3 palitos, ó, esse palito com esse e esse aqui, e forma um triângulo. Depois você pega mais 4 bolinhas de isopor, né? Aí com mais 4 palitos, você forma esse quadrado ou um retângulo, né? Tanto faz. Se for do mesmo tamanho, vai formar um quadrado, né? Aí você faz aquele mesmo exemplo que nós fizemos anteriormente. Aí você move ele, você pega o quadrado e move ele para o lado assim. Você vai ver que o quadrado vai se deformar todinho. Entretanto, quando você faz isso com o triângulo, ele não se deforma, ele não se quebra. E ó, isso faz com que o triângulo seja muito utilizado nas construções, o que é o que torna ele bem mais firme do que qualquer outro objeto. Por exemplo, um local que tem a presença de vários triângulos, que você pode ver, é um local bem conhecido de todo mundo, né, que está com a iluminação muito bonita, é a nossa Ponte Estaiada, né, em cartão postal de Teresina. Se você observar bem aqui abaixo, ó, na parte de baixo da ponte aqui, ó, aqui forma um triângulo. Você vê bem aqui, ó, mais abaixo, ó, também, ó. Aqui, ó, mais outro, ó. Você observa que formam vários triângulos abaixo, né? E esses triângulos, eles tornam a ponte bem mais firme do que se fosse usado qualquer outra forma geométrica. Eu coloquei essa foto pensando que sempre é o local preferido dos alunos, né? Então a aula de matemática e a atividade física na quadra, todo mundo já sabe o que é que o aluno prefere, né? Aí você observa, ó, no teto da quadra, geralmente, eles utilizam essas treliças, né? E ele é composto por vários triângulos também, ó. Eu vi aqui. Eu tentei encontrar uma foto também, que eu vi há algum tempo atrás, que um rapaz fez uma torre de macarrão. Torre não, uma ponte de macarrão. E ele conseguia ficar em pé, em cima dela, né? Veja só, a quantidade de triângulos que nós temos aqui. E tudo isso se deve à propriedade que os triângulos têm de rigidez, de não se deformar. Porque se não tivesse essa parte aqui, ó, que forma esse triângulo, essa diagonal, esse teto dessa quadra fatalmente ela iria desabar. Agora,
além do que nós temos dos triângulos que nós já temos, assim, nós temos também a capacidade de formar outros triângulos, né? Transformar um objeto que não seria um triângulo num triângulo, né? O exemplo é essa porteira aqui, né? Se eu tomar como base somente essa porteira aqui, ó, você pode observar que ela é mais ou menos como se fosse um quadrado, né? Tirando essa parte de cima que eles fizeram essa curva aqui para dar uma decorada, mas faça de conta que isso é um quadrado. Aí o que é que eles fizeram? Para fixar melhor, foi colocado essa madeira aqui atrás. Quando eu tracei essa diagonal, isso transformou a porteira, de um formato no quadrado, em dois triângulos. Então, consequentemente, essa porteira, quando ele utiliza esse princípio, ela fica mais firme. Se não tivesse aí, com pouco tempo ela já teria desabado, já teria se quebrado toda, né? Porque o princípio do triângulo é o que transforma isso numa estrutura firme. Eu conversei com meu irmão, que é engenheiro, e ele me falou que o triângulo é a figura geométrica mais utilizada realmente na construção por causa dessa propriedade. E qualquer construção que você olhar, você vai ver isso aí. Tem essa outra figura que eu coloquei aqui também, que são as pirâmides do Egito, né? Essas pirâmides, elas foram construídas há mais de 4.000 anos. E mesmo assim, ainda hoje elas estão em pé. É uma quantidade é uma coisa absurda você pensar que uma construção de mais de 4.000 anos ainda hoje está de pé e resistindo ao tempo, né? E eu queria mostrar também para vocês essa barraca aqui que eu chamo é chamada de barraca canadense. Essa barraca canadense, ela tem formato triangular para ela se manter mais firme. Tem outras barracas também de outro modelo, né? Você tem aqui um modelo iglu, tem um modelo que parece uma casa, mas essa canadense ela é bem firme, porque ela resiste muito bem ao vento, e justamente por causa desse formato triangular. Além dessa aqui, se você vê também o formato do teto da casa, a maioria das casas tem um formato triangular. Várias outras situações também, né? Várias outras construções têm um formato triangular. Então o triângulo é a figura realmente mais utilizada. E pessoal, ó, eu queria encerrar nossa aula de hoje por aqui. Isso é que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que todo mundo tenha compreendido bem, tenha assimilado bem o conteúdo, tenha visto bem os exemplos, e até a próxima aula, pessoal.